Bom, boa tarde, sou o professor Dr. Fabiano Reis. Então a gente vai falar de algumas dicas para provas de residência. Então o que que a gente tem que saber, né? Então algumas imagens, elas são muito sugestivas, muito compatíveis com certos diagnósticos e muitas vezes, independentemente do que vai contar de história clínica, se a gente já souber diagnosticar pelas imagens, já pode matar o caso. Né? Então, vou colocar uma questão de uma prova de residência que caiu no exame da USP de 2020. Então, uma mulher com 52 anos de idade veio trazida ao pronto-socorro por queixa de cefaleia e crise tônico-clônico generalizada, que ocorreu 2 dias antes da admissão. E eles mostram uma imagem axial de ressonância magnética ponderada em FLAIR. Então vejam, onde está a alteração do sinal? Né? O que está alterado? Então nós temos uma alteração de sinal, essa região mais branca, cortical e subcortical, em todo o lobo temporal esquerdo e também na base do lobo frontal esquerdo, no giro reto e nos giros orbitários. Então essa alteração do sinal, pegando um território não vascular, quer dizer, aqui é cerebral média, aqui é cerebral anterior, faz a gente pensar no diagnóstico de encefalite, juntando com o diagnóstico, né, dos dados clínicos da história. Então, considerando que tem esse acometimento frontal, na base do frontal e temporal, a principal hipótese diagnóstica que a gente tem que fazer é de meningoencefalite por herpes do tipo 1. Né? Então, vejam, todas as demais possibilidades já são excluídas só com base nessa imagem de ressonância magnética. Então, vendo que tem alteração frontal e vendo que tem alteração temporal, que são sítios típicos para a ocorrência de encefalite herpética. Então, uma das encefalites mais comuns que a gente observa. E, em caso de suspeita, o ideal é fazer ressonância magnética, porque muitas vezes a tomografia pode ser normal ou mostrar apenas um pouco de edema. E é importante fazer o diagnóstico, porque quanto mais precoce se for feito o tratamento com a ciclovir, melhor vai ser a evolução do paciente. Então, ela pode se apresentar como meningite encefalite hemorrágica, né? Então, principalmente nos casos com tratamento mais tardio, e acomete temporal, frontal, cíngulo, ínsula principalmente, e pode ser de modo bilateral e assimétrico. Então, aqui um exemplo de um caso do Hospital das Clínicas da Unicamp, em que a gente tem na ponderação axial T2 essas zonas mais brancas de hipersinal temporais mesiais, e que são num caso de encefalite herpética. Na imagem coronal, mostrando o hipersinal em ambos os hipocampos, e aqui tênues zonas de realce leptomeníngeo na ponderação coronal T1 pós-contraste. Então, o importante é fazer esse diagnóstico. Encefalite herpética, pensar em lesão temporal, bilateral e pensar que o ideal é fazer realmente a ressonância magnética, tendo em vista que muitas vezes essas alterações são sutis e mais difíceis de serem visibilizadas na tomo. Aspectos de imagem, então, também que a gente pode ver são esses focos. Então vejam, aqui é uma imagem T1 sem contraste e eu tenho esse ponto nodular branco que representa hemorragia, que é comum, está associado à encefalite herpética, particularmente na encefalite herpética já evoluída e sem tratamento com a ciclovir. Nos casos de lesões relacionadas ao HIV, que foi outra alternativa proposta, então o que mais comumente se vê, tanto em tomo quanto em ressonância, é uma redução volumétrica e alterações de sinais difusas em substância branca profunda e subcortical. Então, esse daqui era um indivíduo de 35 anos e a gente vê esse padrão de ventrículo bem alargado, sulcos proeminentes e um hipersinal extenso na ponderação FLAIR de toda a substância branca. Então, é um achado inespecífico, que até poderia ser normal
observar no indivíduo mais idoso de 80 anos, porém aqui é um indivíduo de 35 anos. Então, sempre que virem muita alteração do sinal da substância branca e muita redução volumétrica no indivíduo jovem, pensar na possibilidade de encefalite com infecção pelo HIV. A tuberculose, que foi outra alternativa proposta, então normalmente é secundária a um foco pulmonar, ele é muito mais frequente, a tuberculose do sistema nervoso central, em crianças e também em pacientes com SIDA. São reações inflamatórias granulomatosas na meninge, cérebro ou medula. Então, o principal que a gente observa na meningite tuberculosa é realce nas cisternas da base, que é o que a gente vê aqui. Então, realce aqui ao longo da fissura silviana. Então, se houver alguma imagem com ponderação T1 que mostre um realce anormal aqui nessa região, pegando cisternas da base, pegando as fissuras silvianas, então uma boa possibilidade diagnóstica é meningite meningoencefalite relacionada à tuberculose. Além disso, nesses casos é muito comum a gente observar hidrocefalia, que é a dilatação ventricular pela obstrução, a passagem do líquor pelas cisternas da base, então, que estão com o exudato inflamatório da tuberculose. Então, se virem um corte axial, T1 de ressonância magnética, então aqui está a órbita, quer dizer, um corte bem baixo, bem inferior, aqui está aparecendo o tronco, e com esse realce em meninges da base, uma boa possibilidade é meningite por tuberculose. Linfoma, que foi outra alternativa proposta, a gente tem dois tipos de linfoma do sistema nervoso central. Um, basicamente, é o do indivíduo imunocompetente. Então, a gente pode ver lesões profundas no corpo caloso. E vejam aqui um corpo caloso espessado e com sinal mais baixo e realce intenso pelo meio de contraste. Então, a lesão do linfoma do sistema nervoso central ela costuma ser profunda e o corpo caloso é um sítio comum de acometimento. Normalmente, nos imunocompetentes, a gente não vê áreas de necrose. Então, uma lesão de padrão mais sólida, com realce intenso pelo contraste. E no indivíduo com HIV, sempre lembrar que o linfoma é uma lesão que tem realce periférico pelo meio de contraste com necrose central. Então, se o indivíduo tiver um diagnóstico de imunossupressão, uma possibilidade sempre que merece ser excluída é a de linfoma de sistema nervoso central. Criptococose tem uma apresentação típica, embora não seja uma alternativa proposta, mas é a da dilatação dos espaços perivasculares nos núcleos da base, que são os espaços de Virchow-Robin que ficam preenchidos pelo material mucoide por mucopolissacárides do fungo. Então vejam, ponderação T2, esses focos bolhosos, né, com hipersinal em tálamo, putamen e núcleo caudado. Então, se virem esses múltiplos cistos, essas múltiplas lesões bolhosas pegando os núcleos da base, que podem ou não ter realce, pensar na possibilidade de criptococose. E a toxoplasmose também é um tema frequente de questão em prova de residência. Então, a infecção mais comum na SIDA, né, ocorre em até 40% dos indivíduos, sobretudo com CD4 mais baixo. E a gente vai pensar quando tiver lesão nos núcleos da base e lesões na junção córtico-subcortical. Hemorragias, calcificações podem ser observadas. Então, núcleos da base é uma chave para a questão. Normalmente, quando aparece lesão de toxoplasmose, é uma lesão que vai estar nos núcleos da base. Junção córtico-subcortical também é um sítio comum. Tálamo pode ocorrer algumas vezes. Lesões são múltiplas em 2/3 dos casos e tem tipicamente realce periférico pelo meio de contraste e necrose central. Como dito anteriormente, no indivíduo imunossuprimido faz diagnóstico diferencial com o linfoma, embora a toxoplasmose seja muito mais frequente que o linfoma. Então, aqui um cenário de lesão típica nas
estudo tomográfico sem contraste, a gente vê essa hipodensidade profunda. Tálamo capsular pegando também pedúnculo cerebral desse lado. Após a administração do contraste, a gente observa uma lesão com realce anelar pelo meio de contraste. Vejam que o centro continua escuro, é um centro hipocaptante de contraste. Então, uma lesão profunda com realce periférico pelo meio de contraste e necrose central, pegando região tálamo capsular com edema adjacente, exuberante, por si só coloca como primeira hipótese diagnóstica toxoplasmose. Além disso, lesões múltiplas, lesão em transição córtico-subcortical, também com realce anelar pelo meio de contraste, favorece o diagnóstico.